Bom dia, gente, tudo bom? Hoje é sábado, dia 12. Como eu comentei, né, sempre no meio do mês eu vou falar sobre movimentações da carteira. Então, dessa vez eu vou fazer na quarta-feira, dia 16. Mas hoje eu queria comentar uma posição nova que eu coloquei, que eu entrei agora, né? Quando eu vi que estava em destaque, eu achei que valia muito a pena. E eu sempre reclamo que investir em ações é mais moroso, né? Eu acho a análise muito assim cansativa de fazer. Mas eu vi essa entrevista aqui que eu queria comentar e eu vou colocar um pedaço, tá? É uma entrevista da Genial Analise aqui, né? Com o Leandro Martins. Vamos dar uma olhada nessa parte da entrevista específica, tá? Aqui, vamos ver se eu entendi direito. Você acha que o segredo da carteira campeã é uma análise de cenário, uma análise macro, né? Análise de ciclo, vamos falar assim, porque você considera muito, principalmente taxa Selic. Selic, a gente fala, né, sobre o valor do dinheiro no tempo, se o dinheiro tá caro, se o dinheiro tá barato. Tô tentando resumir. E é uma das maiores verdades. Perfeito. Juros para cima, bolsa para baixo. Perfeito. Juros para baixo, bolsa para cima. Não tem como ir muito contra a maré. Sim, não tem, né? Assim, é o que eu falo que é a máxima, né? Você tem que olhar como é que é os juros. Porque Sim. os juros é a verdade, é o valor do dinheiro. O dinheiro tá barato, o dinheiro tá caro, e aí a gente vai, se o dinheiro tá caro, você tem que tomar decisões mais estratégicas. Que são favorecidos ou prejudicados por aquele Perfeito. contexto macroeconômico. Então, uma análise primeiro, uma análise de ciclo ou uma análise de Selic, aí depois você encontra bons papéis, e desses bons papéis que você encontra, que você faz uma análise, que é uma análise fundamentalista, muitas vezes por múltiplos, eu sei que tu olha bastante múltiplos também, Sim. até porque é uma análise um pouco mais rápida, e aí você, chega no gráfico e olhando no gráfico... Falta um ponto importante. Vai. E mais... Esse ponto que eu achei bem interessante nessa entrevista, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Vocês imaginam, esse ponto é importante, e qualquer brasileiro que está começando a ver investimentos, eu acho que é a análise mais coerente, mais simplificada que vocês podem fazer, e a minha grande inspiração foi, acho que o primeiro livro que eu li de mercado, que foi lançado na início da década de 90, das Simpáticas Velhinhas, Berdistal Leire. Você não leu esse livro ainda? Não li, É mas ótima, a gente já tinha conversado sobre isso. É uma ótima recomendação, e elas bateram performance de grandes gestores nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o mercado lá é muito mais desenvolvido que o nosso, né? A maioria dos norte-americanos investem em bolsa, não talvez diretamente, grande parte, mas sim através de fundos e outros ETFs, né, e outras ferramentas. Mas o que elas fizeram? Elas trocaram o crochê, o tricô, o baralho, o bingo, a hidroginástica, para investir na bolsa. Olha. Um exemplo que a gente tinha muito comum no Brasil, o clube de investimento, né? Aqui pela bolsa. E aí elas tiveram uma sacada e uma análise qualitativa muito bem interessante. E eu também apliquei isso na minha vida pessoal e profissional. Além de olhar os fundamentos, momento econômico, eu via a qualidade daquela empresa. Perfeito. Tenho 2 bancos que eu tenho conta, por exemplo. Um é mais arcaico, o caixa rápido é mais lento, né? Não é intuitivo o site. Quando eu quero algum contato é difícil, o SMS não me avisa toda hora das compras que eu faço no cartão. Já o outro é super tecnológico, mais moderno, né? Poxa, o cartão não me dá limite, não precisei pedir, é tudo mais fácil. Poxa, na hora de escolher o arcaico e o B mais moderno, o B que eu vou investir, que eu vou olhar o gráfico com mais atenção, com mais carinho, né? Então é esse B. Poxa, vou dar o caso das lojas americanas. Eu moro entre o Parque do Ibirapuera e a Paulista. Tem uma rua que sobe do Parque até a Paulista, perto de casa, que tem uma loja americana. Agora não tem mais, agora fechou. Mas tinha. Poxa, eu ia lá, sempre bagunçada, cheio de caixa, ainda com aqueles filmes da Blockbuster, que era uma antiga Blockbuster. Aí, funcionário lá de bem... Produto não tinha. E produtos mais baratos, com pouco valor agregado. Fala, pô, tendo como tem grande lucro, como vai prosperar? E não deu outro, o papel derreteu depois de tudo que saiu, né? Então nessa eu não vou investir. E o que as velhinhas simpáticas faziam? Elas iam no Walmart, nossa, sempre lotado, mas sempre muito organizado, né? Então elas investiam no Walmart. Elas viam esse cotidiano. Qual empresa que você é cliente? O Netflix. Sempre ótimas séries, né? Os filmes bons dos últimos tempos, dos últimos anos, é no Netflix. Tá cada vez mais caro, né? Eu faço lá o plano que tem melhor resolução, com mais pontos, tá subindo bem de preço. Em vez de você reclamar que você paga caro por um serviço que você gosta, mas tá ficando cada vez mais caro, por que não ser, além de cliente, também investidor e investidora? Tá, mas aí tu tá me falando que o ideal seria a gente ser um consumidor desse produto que a gente está... Você é o melhor cliente oculto, né, daquela marca. E se você tá vivenciando e tá gostando, e tá vendo que ela tá ganhando cada vez mais dinheiro, que você tá pagando cada vez mais, não é que a tua demanda vai ajudar a ação subir e dar resultado. Não é isso. Coopere com a empresa que você investiu. Não é nesse sentido. Mas sim olhar por dentro daquela empresa e falar, poxa, ela tá muito redondinha. Então, além de olhar os fundamentos, os números, ter essa análise qualitativa do dia a dia. Eu via... Achei bem interessante isso, porque isso qualquer pessoa pode fazer, né? E é mais simples, né? Essa análise qualitativa da experiência, né? Isso que eu achei interessante. Uma empresa que sempre me chamou a atenção, né? Foi a Nubank. E atualmente ela deu uma mergulhada que me chamou muita atenção. Ela vinha numa crescente, né? O IPO dela foi nos R$10, né? E aí, como é bem comum, depois do IPO ela deu uma subida e depois, logo em seguida, ela começou a cair, despencar. E eu já tive ela, por isso eu conheço um pouco dos fundamentos dela.
porque, sendo bem sincero, eu não tenho tempo de analisar todas, então as que eu vou colocar em carteira eu faço uma análise mais profunda, né? E aí sim eu termino comprando ou não, né? Então, vamos ver aqui o histórico, né? Então aqui eu comecei a comprar ela, tá vendo? Em fevereiro de 2022, né? A 6,25. Aí ela deu uma subida para 7, ela foi caindo e eu fui comprando. 5,20, eu comecei a 6, tá vendo? 5,20, 5,60, 5,80, 4,70, R$4, 3. Aí aqui eu dei até. Não, nesse mês eu ainda continuei comprando normalmente. Aí aqui ela chegou a R$3, aí eu comprei um pouquinho mais, tá vendo? Eu comprei 20 e continuei comprando. O meu preço médio nela deu uma caída boa, tá vendo? Começou com 6,25 e aqui já tava beirando os R$5, né? E aí eu continuei comprando, ela voltou a recuperar, voltou a cair, comprei. E quando chegou aqui em maio de 2023, eu comecei a vender porque o valor em relação ao meu preço estava um pouquinho saudável, né? E vou ser bem sincero que eu olhava principalmente oportunidade nos fundos de investimento imobiliário, né? Então eu me desfiz bem pouco aqui, tá vendo? Vendi mais um pouco aqui. Aqui eu até comprei mais, né? Recomprei, aí depois eu voltei a vender. Comprei, voltei a vender e assim foi indo. Então, quando eu comecei a me desfazer com mais força do papel, ele já estava me dando um lucro considerável, tá vendo? E aí quando ele bateu 9,70, aí eu terminei de vender, né, para colocar agora nos fundos de investimento imobiliário na época. Acontece que agora, depois de um ano, eu consegui comprar ela praticamente no mesmo preço que eu tinha vendido. Então passou um ano, eu recebi os dividendos dos investimentos, dos fundos de investimento que eu tinha, tal, e agora eu consegui comprar ela neste valor e eu até continuei comprando e provavelmente vou aumentar minha posição se ela continuar caindo. E o que acontece é que depois da guerra comercial que se instalou, né, entre os Estados Unidos e a China, o S&P 500 também deu uma caída violenta, né? Deu uma recuperada depois que o Trump falou que as taxas iam ser reduzidas, menos para a China, mas mesmo assim ainda deu uma mergulhada muito, muito forte. E eu não vejo motivo para o Nubank cair. E lembrando, isso aqui não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é só para mostrar como que o investidor pensa e para mostrar uma forma de um investidor investir também, né? Que é fazer essa análise qualitativa também. Quando eu fui investir no Nubank, eu lembro que eu pesquisei no Reclame Aqui em outros sites para ver os comentários. E é impressionante o engajamento que o Nubank tem, que a marca tem. É muito forte, muita gente gosta e é cliente fiel da marca. E além disso, o governo está fazendo aquele empréstimo consignado pelo FGTS, que eu acho assim uma sacanagem, porque para o banco vai ser muito bom, porque ele já tem uma segurança ali, que é o FGTS da pessoa que está ali guardado. Se a pessoa não pegar, ele só vai pegar o FGTS, então praticamente não tem risco para o banco. Ainda mais ele pode cobrar 3% ao mês, e o Nubank já falou que vai aderir. Então, assim que saiu essa notícia, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara, o Nubank vai lucrar. O preço de aquisição por cliente deles é ridículo. Eles têm um custo muito baixo, né? Por mais que a margem de lucros deles também não seja muito alta, quando isso escala do jeito que está escalando, o tanto de clientes que ele tem, a base que ele tem, que é fiel, e além do mais, existem coisas que eu fico pensando que pessoas de renda baixa, pessoas de classe média, muitos deles têm conta no Nubank. Então, provavelmente vai ser um lucro
assim, eu imagino, tá? Mas um lucro muito grande para o Nubank. Pelo menos eu vejo potencial. Tem algum dado tangível que eu posso passar? Não tem. Mas é uma análise qualitativa que eu imagino, né? Que eu tenho dos serviços que eles prestam, né? E vamos ser bem sinceros, no Nubank ele foi pegando pelas beiradas um público que era muito marginalizado por bancos privados. Banco público ainda não tanto, né? Não tanto. Mas bancos privados, pessoa de baixa renda tinha muita dificuldade em acessar um serviço, né? E o Nubank ele abriu bastante essa parte, né? Então, quando eu vejo caindo abaixo do preço que eu vendia um ano atrás, para mim é uma oportunidade pura, porque a base de clientes, só passar a moto, porque a base de clientes dele, além de que eles estão expandindo para a América Latina, ainda a representatividade deles no portfólio que ele tem é muito Brasil ainda, né? Então, eu vejo um potencial muito grande, tá? Como eu sempre falo, se você quiser fazer uma análise de fato, tá? Aí você tem que ir, eu sugiro, né? Você não tem que ir porque você tem a liberdade de você investir do jeito que você quiser. Mas eu acho que o ideal seria você entrar no RI, no Nubank, ver lá a central de resultados, tem a apresentação de resultados por vídeo, tem em inglês e tem em português. Em inglês você escuta geralmente a voz mesmo dos apresentadores, enquanto em português é dublado. Mas não perde muito a essência não, dá para pegar em português também. Aí dá para você ler, né, e estudar e tentar entender um pouquinho como que tá os números deles. Eu acho que é só, né, porque eu queria explicar um pouquinho do Nubank, porque se eu deixasse para quarta-feira explicar tudo, eu acho que o vídeo ia ficar muito grande. Tá? E sobre o livro que ele comenta, tá? É esse aqui, tá? Que em tradução livre, o Guia de Investimentos com Bom Senso das Senhoras de Beardstown. Então, The Beardstown Ladies Common Sense Investment Guide. Este grupo ficou popular nos anos 90 por mostrar que qualquer pessoa, mesmo sem formação técnica, poderia investir com sucesso. Elas se reuniam para discutir empresas, observavam os produtos que consumiam no dia a dia, analisavam se as empresas eram bem administradas e investiam com base nisso. Uma análise mais qualitativa e acessível. Apesar de depois terem sido alvos de crítica por alguns erros na divulgação dos retornos, que foram revisados posteriormente, a história delas continua sendo um bom exemplo de investimento comunitário, disciplina e foco no longo prazo. Então, eu achei bem interessante, viu? Essa forma de investir um pouco mais simples, né? E um pouco mais acessível. E eu não sou muito fã de investimento em ações, porque eu vejo um risco muito elevado e eu acho um pouco mais difícil você extrair tanto valor assim quanto nos fundos de investimento imobiliário, mas acredito que em parte é porque eu sou bem imaturo, né? Faz só 3 anos que eu estou investindo, então eu ainda estou aprendendo bastante, tá bom? É isso. Se você gostou, deixa o like, plano em like. Eu não tinha deixado aqui para o like do vídeo. Como sempre, eu deixo sempre o link do vídeo que eu comentei na descrição. Se você tiver interesse, clica lá na descrição do meu vídeo, clica no link, assiste o vídeo inteiro, tá? Se você gostou mais ainda, eu vou até ensinar aqui. Você clica aqui, ó, todas no sininho, porque toda vez que eu lanço o vídeo, vai aparecer aqui para vocês, tá? E aí vocês conseguem sempre acompanhar com mais frequência. Lembrando que eu não faço vídeo o tempo todo para encher o saco de vocês, é só quarta e sábado mesmo. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha adicionado de alguma forma para você. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, qualquer sugestão também, e vamos que vamos. Bons investimentos. Tchau!